suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, irmãs, bom dia, querida amiga. Mais um dia de programa Mães Amorosas, mais um dia de desfrutar da palavra do Senhor junto com as irmãs. E nós iniciamos o programa, como sempre, com provérbios, palavras de sabedoria. Nós lemos um provérbio e também um texto maravilhoso que nos explica melhor, a gente entende, nos dá entendimento, uma clareza. Esse texto é extraído do livro Dias Mais Sábios, da autoria do irmão Pedro Dong. E o provérbio de hoje diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Provérbios, capítulo 24, versículo 1 e 2. Temos como título Violência ou Amor? O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo capítulo 1, versículo 1. Todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza pecadores, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. O nosso destino era a perdição eterna. Por isso, não tenha inveja dos homens malignos. Estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Hoje o nosso prazer está na palavra do Senhor e nela meditamos de dia e de noite. Quem assim pratica é como árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Em lugar de violência e do mal, o seu coração está cheio de amor e de compaixão. Essa é a sua realidade? Amém, queridas ouvintes, queridas amigas. Deve ser a nossa realidade, porque o nosso coração tem que estar cheio de amor e não de violência. E nós devemos também nos afastar das pessoas que não amam, né? Que gostam mais de maquinar o mal e não tem amor pelo próximo. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Amadas irmãs, amados ouvintes, estamos mais uma vez com a leitura do Alimento Diário, nessa quarta-feira. Assim diz o Alto Sublime, é o nosso ponto de oração, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Ele habita no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Essas palavras estão em Isaías, capítulo 57, 15. Essa foi uma oração.
E pedimos aos irmãos que orem em favor de seus filhos, né? As irmãs, né? E ensine seus filhos a andar por um caminho para chegar até Cristo, né? Ensine-o a invocar o nome de Cristo, porque mesmo que eles cresçam, eles não esquecerão deste caminho indicado pela mãe, pelo pai. Ser com cada uma família nesse instante, Senhor, através dessa palavra, que o Senhor venha abençoar a cada um. Hoje a palavra é o princípio do tempo. Nesta primeira mensagem, cujo título é o princípio, focaremos o versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está em Gênesis 1:1. Vamos ater-nos basicamente à expressão no princípio. A palavra Gênesis é a designação do Antigo Testamento feito antes do cristianismo. Gênesis significa começo ou origem. Portanto, esse livro trata do início da origem de todas as coisas. Mas o princípio de quê? De que exatamente estamos falando? Este princípio é o início do tempo. Isso significa que antes da criação o tempo não existia. Deus habitava na eternidade, ele não está limitado ao tempo nem ao espaço. Deus é autoexistente, eterno, incriado. Ele é de eternidade a eternidade. Porém, em um determinado momento, ele decide criar o universo, então começa o tempo. A criação do universo marca o início da contagem do tempo. Nós, seres humanos, temos um corpo limitado ao tempo. Temos uma data de nascimento, e se o Senhor tardar, teremos uma data de falecimento. Entretanto, Deus não tem início nem fim. Quando Deus nos criou, dotou-nos de um espírito. Nossa alma e nosso espírito são eternos, mesmo que o corpo não seja. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Essas palavras estão em Isaías 57, versículo 15. A parte que nos importa aqui é: Deus habita na eternidade. Ele não envelhece, ele não se altera e está acima do tempo. Cristo, como Deus, é imutável. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus é a própria luz do ponto de vista físico. Para quem viaja na velocidade da luz, o tempo não passa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso nos ajuda a compreender que em Deus não há tempo, pois Ele é a própria eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse princípio aqui no Evangelho de João não é o mesmo relatado no versículo da abertura do livro de Gênesis. Aqui se refere ao princípio da eternidade. O Verbo, Cristo, já estava com Deus antes da criação. Outros versículos nos mostram que Jesus já estava na eternidade. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Cristo é mencionado aqui com a sabedoria de Deus, como vemos também nesses outros versículos. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, da eternidade à eternidade, tu és Deus. Isso é em Salmo 90, versículo 2. Isso mostra que Cristo já existia antes da criação, desde a eternidade. Deus já era Deus antes da criação e sempre será.
Portanto, a resposta clara para a pergunta: o que havia antes do tempo? É Deus que é eterno. Não havia nada além de Deus. Ele é o Criador, a origem de tudo e habita eternamente. Essa é a nossa leitura de hoje. E nós, através dessa leitura, temos a luz da palavra. E que luz é essa? Que no princípio, Deus criou todas as coisas para que o homem fosse habitar lá no paraíso, né, irmãos? Mas, através de Adão e Eva terem pecado, nós também estamos incluídos neste pecado de Adão e Eva. Mas também temos o Cristo na nossa vida. Aquele que veio, derramou seu sangue na cruz. E através desse sangue, hoje nós somos salvos. Porque agora não somos mais escravos de lei nenhuma. Somos, sim, escravos de Cristo, por amor a Cristo. Essa é a luz, né, que essa palavra nos traz. A direção que essa palavra nos traz é estar sempre buscando a palavra. Porque a palavra é vida, para nós é o próprio Cristo, é que nos dirige a cada dia. Nós somos dirigidos por essa palavra, também em nosso espírito essa palavra habita, e em nosso coração também. Até na nossa alma, que é tão difícil de ser ganha, através da nossa alma também, nós temos esse Cristo trabalhando em nós. A demonstração desta palavra é que não devemos jamais trocar o Senhor por nada. Nem por um serviço que temos pressa de fazer, por nada nós devemos trocar Cristo. Cristo tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Quando deitamos, pensamos em Cristo, oramos a Cristo. Quando levantamos, oramos a Cristo e agradecemos a noite que Ele nos abençoou. Então, a verdade, irmãos, é isso. Sempre Cristo, em todo momento da nossa vida. Louvamos a Ele. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo, sobre todas as coisas. Amém, irmãs, amém. Louvado seja o Senhor na sua família. Louvado seja o Senhor na sua vida. Buscai-o sempre e seja fiel a Ele e a tudo que Ele fez por cada um de nós. Amém, irmãs? Amém e amém. E amanhã é aniversário da Kate, daí. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Jesus é o nosso Senhor. Graças a Deus estamos aqui nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, para desfrutarmos da leitura bíblica.
Hoje nós vamos ler os capítulos 44 e 45 de Isaías. Ontem terminamos o capítulo 43 com algo maravilhoso, a misericórdia do Senhor. No versículo 25, o Senhor diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Antes, os pecados eram cobertos, né, pelas ofertas e sacrifícios, mas o libertador viria e o sangue precioso de Cristo, né, apagaria todos os pecados. E o Senhor Deus não se lembraria deles. Amém. Graças ao Senhor, porque tudo que foi profetizado já se concretizou. Jesus já veio e o sangue precioso de Cristo nos lava de todo o pecado. Amém. Graças ao Senhor. Hoje nós vamos ver que o Senhor é o único Deus. Capítulo 44, versículo 1. Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiro, junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Versículo 7. Quem assim como eu fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Deus faz lembrado o povo que há um só Deus. Ele é o primeiro e o último, né? E não há outra rocha que eu conheça, disse o próprio Deus isso, né? E agora ele vai falar contra a idolatria. Versículo 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. E as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem. Sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas. Vai moldando um ídolo com um martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com o lápis esboça uma imagem. Alisa-a com a plana, marca com o compasso e faz uma escultura, a semelhança e beleza de um ser humano,
para ser colocada num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem aos homens para queimar. Com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: ah, já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam. E o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer: não é uma mentira isso que tenho na minha mão? Eu acho que você e eu, né, estamos claros do que a gente leu aqui, não é verdade? O próprio artífice sabe a verdade, que aquilo é um pedaço de madeira, né, que ele mesmo usou para o fogo, né, para a lareira, para a cozinha, né, para assar uma carne. E o outro pedaço ele fez um ídolo. Primeiro o Senhor se mostra como Deus, né, e depois ele mostra como que as pessoas se enganam e enganam a outros, né, se ajoelhando diante de um pedaço de madeira, o qual não pode fazer nada por você, porque não é Deus, né? Senhor Jesus, eu acho que não preciso explicar mais nada aqui, né? Acho que você e eu temos a unção e a clareza de tudo que a gente leu aqui. A promessa de livramento, versículo 21. Lembre-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo. Eu o formei. Você é o meu servo, ó Israel, não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volta para mim, porque eu o remi. Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundeza da terra, cantem de alegria, vocês montes, vocês bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras, e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada. E a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios.
Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. O Senhor mostrando que ele sozinho fez todas as coisas e que ele vai fazer, sim, tudo o que ele planejou será cumprido, né? Jerusalém será edificada, e o próprio Ciro, né, que profetizado aqui, até mesmo antes dele nascer, o Senhor já tinha escolhido o nome dele, né? Ele seria um servo do Senhor, né? E seria usado para trazer o seu povo de volta a Jerusalém e edificar a cidade. Agora o Senhor vai falar um pouco mais sobre Ciro. Vamos lá? Capítulo 45. Ciro, o libertador de Israel. Capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei tranças de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Senhor Jesus, né? Imagina, Ciro não tinha nem nascido ainda, né? Isso foi escrito 150 anos antes do nascimento de Ciro. O Senhor diz a ele, né? Eu vou te dar todas as riquezas para que você saiba que eu sou o Senhor, né? E Ciro foi um instrumento muito precioso para o Senhor, né? Que trouxe, que libertou o seu povo, né? Fazendo com que ele voltasse para Jerusalém para edificar a cidade novamente, né? Senhor Jesus, né? O Senhor, ele é o dono de tudo, né? Ele é fantástico. O Senhor levanta um gentio para libertar o seu povo. O Senhor é maravilhoso, né? Ele faz coisas espetaculares, né? Ele faz maravilhas, né? Por isso ele é Deus. Ele é o dono de tudo. Amém. Graças ao Senhor, né? Ele escolheu até o nome de Ciro. E no tempo certo, ele o chamou. E Ciro atendeu o Senhor. Isso não é fantástico? Maravilhoso. Versículo 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Ele está falando para Ciro isso aqui. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, né? Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Senhor Jesus, às vezes a gente acha, né? O Senhor não está tomando conta né, de toda a situação. Engano seu e meu. Por quê? O Senhor está tomando conta de tudo. Ele é o Senhor, o Criador. Não cai uma folha se o Senhor não permitir. Tudo está debaixo do seu comando. Amém? O Senhor é o Criador. Versículo 9. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, esse seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai, porque você me gerou? E à sua mãe, porque você me deu a luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra.
e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles os seguirão, presos concorrentes se prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos. Juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ó Senhor Jesus, enquanto eu estou lendo para vocês aqui, meu coração está palpitante aqui, de alegria, né? De ver que Deus é esse, Ele escolhe quem Ele quer. Ele escolheu Ciro, né? E fez ele próspero, fez ele rico. E Ciro atendeu o chamado do Senhor, libertou o seu povo. É isso para mostrar que não há outro Deus senão o nosso Deus. Amém. Versículo 19. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo que é direito. O Senhor e os ídolos, reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos. Vocês que escaparam das nações, não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador, não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos. Vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Que esse é o Deus que eu sirvo, aleluia! Esse é o Deus que eu sirvo, Criador de todas as coisas, o Senhor de tudo e de todos. Ele está acima de tudo e acima de todos. E Ele está conosco, né? Ele está no nosso coração, no nosso espírito, o Senhor está na igreja. Esse Deus é conosco. Ó Senhor Jesus! Que bênção, irmãos, que nação há, né? Como o salmista diz, né? Que nação há que tenha um Deus tão poderoso como nós, amém? Amém, irmãs? Jesus é o Senhor. Ficamos por aqui. A irmã Lene tem mais e está trazendo para a gente Salmos, Provérbios e o livro de Efésios. Ó Senhor Jesus, bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, graças a Deus. Hoje vamos ler Salmos, capítulo 68, versículos do 1 ao 18.
Vamos ler também Provérbios, capítulo 24, versículos 1 e 2, e a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos iniciar a leitura com os Salmos, que fala assim: Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam, os que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família. Liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu. Também os céus gotejaram na presença de Deus, o próprio Sinai tremeu na presença de Deus, ó, do Deus de Israel. Chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança. Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou o teu povo. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Por que estão repousando entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Salmão. Monte altíssimo é o monte de Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olham com inveja, ó montes elevados, para que o monte que Deus escolheu para a sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Agora, Provérbios, capítulo 24, versículo 1 e 2, que fala: Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência, e os seus lábios falam para ferir. Vamos ler Efésios, capítulo 3. A vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito.
O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Versículo 14. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, concedida a vocês, que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus, mais uma leitura bíblica, que riqueza, que é o livro de Efésios. Essa carta que Paulo escreveu para os Efésios. Amanhã tem mais leitura bíblica, seguindo o roteiro anual. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Bom dia, até amanhã. Eu ouço a tua voz a me guiar em meio à escuridão. Olá, nós já tiramos o nosso livro do plástico. Nós estamos lendo o livro Herdeiros de Deus, da editora Árvore da Vida. Nós já lemos o capítulo 1, o capítulo 2. Você pode voltar e assistir, se você ainda não assistiu. E nós vamos ler agora o capítulo 3. Que fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos lá? Nos capítulos anteriores, vimos que nossa vida cristã é comparada a uma corrida de bastão. Ao longo dela, podemos nos deparar com obstáculos ou com dificuldades. Acho que você já sabe muito bem, né? Porque quantos de nós que já estamos nessa corrida já enfrentamos tantas dificuldades, tantos obstáculos, mas o que o Senhor quer é que nós perseveremos. É até possível que venhamos a tropeçar ou não conseguir transpô-los. Contudo, podemos nos arrepender, nos levantar e prosseguir. Vou até ler de novo esse pedaço. Contudo, podemos nos arrepender, nos levantar e prosseguir. Não deixe que o inimigo te engane, viu? Porque sempre a gente pode se arrepender, confessar nossos pecados e retornar de novo para essa corrida. Assim, nossa esperança é renovada. Também vimos o início simples da nossa história cristã, com um excelente fundamento que é invocar o nome do Senhor Jesus.
Nesse capítulo vamos abordar o tema "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou", baseado nos versículos a seguir. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Para não nos submetermos a jugo de escravidão e desfrutarmos da liberdade em Cristo, precisamos inicialmente identificar as perturbações que nos afastam de Cristo e desenvolver hábitos saudáveis que nos ajudem a permanecer na presença do Senhor em nosso dia a dia. A trajetória dos irmãos da Galácia. O início da vida cristã na região da Galácia foi simples. Quando Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho aos gentios, certamente eles levaram tudo o que havia aprendido para a vida normal da igreja em Antioquia. Nessa igreja havia unanimidade no serviço ao Senhor, oração e jejum. Dessa maneira, eles transmitiam esse viver aos recém-nascidos filhos de Deus na Galácia. Com o passar do tempo, porém, os Gálatas ficaram complicados. Isso daí acho que parece um pouco com a gente, né? A gente tem nós temos a tendência de nos tornar complicados. E aqui, a gente vê que não é só com a gente, não. Por causa da circuncisão, os crentes dessa região permitiram que as perturbações trouxessem prejuízo à liberdade de Cristo no meio deles. Paulo disse: Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O simples fato de eles crerem na obra redentora de Cristo lhe dava condições de serem libertos de seus pecados e desarraigados deste mundo perverso. Mas a perturbação trazida pelos judaizantes foi o suficiente para eles serem distraídos e decaírem da graça de Cristo. O evangelho que Paulo pregou aos Gálatas foi mediante revelação. Um evangelho puro e simples foram pregados a eles, mas acabaram por optar pelos ritos da lei. Aqui ele mostra que eles não foram distraídos com coisas ruins, entre aspas, né? Não foi pelo pecado, por coisa desse tipo aí, mas foi pelas coisas da lei, pelos ritos da lei. Quando os judaizantes viram a liberdade que eles tinham em Cristo, eles começaram a questionar e começaram a introduzir coisas da lei, o que fez com que eles perdessem a simplicidade que eles tinham, né? Essa situação corrompeu o progresso espiritual dos santos, de maneira que eles deixaram de empreender a carreira cristã para aceitar a circuncisão. As práticas exteriores da lei se tornaram mais importantes do que a fé em Cristo, pois lhe davam a falsa impressão de que estava tudo bem. Se considerarmos nossa vida cristã à luz da epístola de Paulo aos Gálatas, constataremos que a situação deles não é muito diferente da nossa. O Senhor Jesus se tornou carne a fim de derramar seu sangue para perdoar-nos dos nossos pecados, mas também se tornou o Espírito para viver em nós e conduzir-nos até a maturidade. Quando vivemos pela fé, damos o primeiro passo e temos de depender do Senhor para dar o passo seguinte. Isso exigirá de nós muita comunhão com Deus para saber o que fazer. Esse viver é consequência de alguém que vive no Espírito. Porém, viver pela fé em Cristo não era tão simples para os Gálatas. Preferir a lei e a graça era o mesmo que dizer: prefiro viver pelo certo e errado a ter de depender de Deus para me dizer o que fazer. Esse viver simples, os irmãos na Galácia perderam. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para nós não perdermos também esse viver simples
de andar e viver pelo Espírito, de andar na dependência do Senhor e querer agir pelo certo e errado, porque às vezes pelo fato de a gente já ter um certo tipo de experiência, a gente acha que já sabe fazer, aí já vai fazendo a nossa maneira, mas na verdade o Senhor quer que nós continuemos andando pelo Espírito. Amortecer as coisas negativas e potencializar as positivas. As perturbações trazem graves consequências. Para ilustrar o que Paulo afirmou aos Gálatas, vejamos um caso real do que uma pequena perturbação é capaz de fazer. Em 7 de novembro de 1940, a ponte de Tacoma, situada no Estreito de Tacoma em Washington, nos Estados Unidos, caiu de maneira surpreendente. Devido à sua extensão e localização, essa ponte sempre balançava. Contudo, nesse dia, os ventos atingiram a velocidade de 65 km por hora, o que gerou movimentos de torção, fazendo com que a estrutura entrasse em colapso. Esses movimentos de ressonância provocados pelo vento deram ensejo à queda e destruição da ponte. Em outras palavras, a ponte foi destruída porque não havia um sistema de amortecimento à altura da ressonância, ou seja, o pequeno vento foi o motivo inicial para a catástrofe. Espiritualmente falando, se nós não amortecermos as pequenas perturbações e passarmos isso para frente, vamos potencializar o efeito negativo que essas coisas podem gerar. E uma vez que o sistema entra em ressonância, a qualquer momento pode entrar em colapso. Ao ouvir algum falar negativo, alguma perturbação, nossa postura deve ser de amortecer e não potencializar esse tipo de falar, que por certo causará prejuízo aos irmãos, às vezes até irreversíveis. Que lição, né? Da gente aprender assim a não potencializar pequenas coisas que a gente fala assim, qual o problema? Isso daí não tem nada a ver. Às vezes espalhar aquilo que está sendo falado, uma coisinha negativa, aí você passa para outro, e isso daí vai se tornando algo que acaba potencializando, né? E acaba às vezes se tornando algo irreversível para a nossa vida cristã. Então é muito importante a gente ser guardado, né, desses pequenos ventos. O fato acima pode nos sugerir outra importante aplicação à nossa vida cristã. Quando estamos focados em invocar o nome do Senhor, em pregar o Evangelho, em propagar a vida divina a outros, potencializamos o efeito da palavra, do Evangelho e do saudável ambiente do Espírito. Mas se deixarmos passarem as perturbações negativas, também podemos causar danos irreparáveis. A maneira de anular esses efeitos é colocando amortecedores. Esses amortecedores absorvem a entrada de energia no sistema e fazem com que eles fiquem estáveis. Por um lado, nós temos de ser amortecedores das coisas negativas, como crítica aos irmãos, à igreja, à administração da obra do Senhor, e por outro, temos de ser amplificadores de coisas positivas, da vida, do Espírito. Aleluia! Que o Senhor nos torne tais pessoas, sendo esses amortecedores das coisas negativas, para não deixar passar para frente, mas tendo também um potencializador daqueles que pregam o Evangelho, que invocam o nome do Senhor, que vivem no Espírito. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ser tais pessoas. Identificando as perturbações. O que seriam então as tais perturbações que prejudicaram os crentes gálatas? Trazendo para a nossa experiência, as perturbações na vida de um cristão hoje pode ser as pressões da sociedade corrompida, do mundo sistematizado por Satanás, o uso deturpador das vestimentas, de adereços no corpo, o mau uso da tecnologia, o acesso a sites inadequados, o pecado cada vez mais banalizado e as pequenas coisas às quais não damos devida atenção, mas que causam
verdadeiros estragos em nossa consciência e nos neutralizam, nos deixam inertes, nos apagam espiritualmente e nos impedem de prosseguir em nossa carreira cristã. Um exemplo bíblico são as raposinhas mencionadas em Cântico dos Cânticos 2,15. A fim de não sucumbirmos a essas pressões, devemos exercitar constantemente o nosso espírito. Se mantivermos comunhão com Deus, em oração e na palavra, se estivermos envolvidos e comprometidos com a vida normal da igreja, com as reuniões e serviço aos santos, com a pregação do Evangelho, o resultado disso é a fé. Precisamos praticar a palavra que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa também é uma das formas de resistir ao diabo, é não deixar que essas raposinhas, né, essas pequenas coisas, venham afetar a nossa consciência, venham abalar a nossa fé. E, por outro lado, nós vivemos juntos, né, andarmos exercitando o nosso espírito, pregando o evangelho, junto com os irmãos. Isso daí é um guardar para nós. Esse viver de igrejar, como nós falamos, né? Um viver de andar juntos, na verdade é uma salvação para cada um de nós. Um forte opositor de uma proveitosa leitura da Bíblia é o mau uso da tecnologia. A tecnologia existe para facilitar a nossa vida, não para nos escravizar. Contudo, quando a usamos de maneira inadequada, ela pode ser um grande entrave para nós. Por exemplo, quando você for ler a palavra de Deus, seria muito benefício separar um tempo exclusivo para isso e ficar focado na leitura, aproveitando cada trecho da Bíblia para ter comunhão com o Senhor. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nesse versículo vemos que peso e pecado são diferentes. Uma vez que estamos numa carreira, o peso se torna as coisas que dificultam o nosso desempenho nessa corrida. Por outro lado, o pecado está relacionado às coisas que nos impedem de correr. Outra perturbação que precisamos subjugar são as raposinhas que devastam os vinhedos. Leiamos em Cantares 2:15: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas dão a impressão de que são insignificantes, como os primeiros ventos na ponte. Contudo, elas destroem o que é vital, a flor que precede o fruto. Quando as flores são destruídas, a esperança do fruto se vai. Por isso, por mais insignificante que determinado assunto ou prática pareça ser, devemos imediatamente buscar o Senhor para ganharmos luz e aplicarmos o sangue de Cristo. Isso é uma lição muito forte para nós, né? Uma advertência, eu digo. Como fala aqui, tem o peso e tem o pecado. O peso são pequenas coisas que nos embaraçam, nos impede de correr de uma forma mais livre, né? Mais solta. Quando um corredor ele vai correr, às vezes ele tira tudo, né? Tem nadador que tira até os pelos, pelo do braço, da perna, para não impedir, não ter nada que impeça ele de correr mais rápido. E são essas pequenas coisas que às vezes nos embaraçam. E o pecado, ele nos impede de correr. Então a gente tem que ficar preocupado não apenas com o pecado, mas também com o peso, que às vezes nos embaraça em alguma coisa, né? Essas raposinhas que impedem que a flor ela frutifique. Então que isso seja uma advertência, né, para nós estarmos alertas em relação a essa questão. Vamos orar?
Senhor, obrigada pela Tua palavra, que vem nos mostrar como nós devemos estar alertas nessa nossa carreira. Que não apenas o pecado, ele nos impede de correr, mas há também coisas que nos embaraçam. Que o Senhor, pela Tua misericórdia, venha nos libertar, Senhor. Não deixemos que fiquemos presos, Senhor, na internet, em coisas que nos fazem distrair das Tuas coisas. Que possamos ter o equilíbrio que precisamos em todo o nosso viver, Senhor, tendo uma consciência limpa e tranquila, para nós podermos seguir o Senhor de maneira adequada. Nós te amamos, Senhor, e nós queremos prosseguir nessa carreira. Ó Senhor Jesus. Muito bom, né? A gente poder ser advertido também. Isso é salvação para nós. E no próximo subtítulo, nós vamos ver coisas muito interessantes sobre invocar o nome do Senhor, como estabelecer uma vida de oração. Então, até lá, no próximo vídeo. Espero você.